seja o Senhor por tudo que o Senhor tem falado no nosso meio. Lodato sia il Signore per tutto quello che il Signore sta parlando in mezzo a noi. Nós não merecemos tanta luz Noi non meritiamo così tanta luce e pouco conhecemos sobre o plano completo da salvação de Deus. e pouco sapevamo riguardo al piano della salvezza di Dio. Mas aprove a Deus nos revelar nesses últimos tempos. Ma è piaciuto a Dio rivelarci negli ultimi tempi. Isso me dá uma sensação de que nós estamos prontos para receber essas revelações, Questo mi dà una sensazione che siamo pronti a ricevere queste rivelazioni. ainda que não nos sentimos merecedores. Certo che ancora non sentiamo che meritiamo. Eu acredito que as igrejas estão no ponto certo para recebê-las, Io penso che le chiese sono nel punto giusto per ricevere. porque Deus quer encerrar esta era. Dio vuole concludere questa era. E eu acredito que estamos já na reta final. E io penso che siamo già nella retta finale. As coisas do mundo, os acontecimentos confirmam que o final dos tempos está bem próximo. Le cose che accadono nel mondo ci conferma che la fine è vicina. E a igreja não pode ainda, como se estivesse dando voltas pelo deserto. E la Chiesa non può fare come che stia dando giro intorno al deserto. Deus restaurou o ambiente maravilhoso na igreja, Dio ha restaurato un ambiente meraviglioso nella Chiesa. porque Ele quer andar rápido agora. Perché adesso Lui vuole camminare veloce. E nós precisamos receber essa palavra profética com revelações E noi abbiamo bisogno di ricevere queste parole profetiche con rivelazione. e orar ao Senhor que essas revelações se tornem a nossa E realidade. pregare al Signore che queste rivelazioni diventino la nostra realtà. Porque receber revelação é uma coisa, Perché ricevere rivelazione è una cosa. praticar essa palavra é outra coisa. Praticare è un'altra cosa. Tornar essas palavras a nossa realidade Fare diária diventare la nostra realtà quotidiana é a nossa oração. è la nostra preghiera. E antes de continuar aprofundando ali em João 14, E prima di proseguire in Giovanni 14, eu queria mostrar para vocês, irmãos, que tudo isso já estava volevo farvi vedere che tutto questo era già previsto no Antigo Testamento. Era già previsto nell'Antico Testamento. Deus é tão maravilhoso que, segundo a sua sabedoria, Ele traçou o seu plano. Dio è così meraviglioso perché secondo la sua sapienza Lui ha già tracciato il suo piano. E todos sabemos que o Antigo Testamento, Deus tinha um profeta ou o profeta. E sappiamo che Dio nell'Antico Testamento aveva un profeta o il profeta. O profeta foi Moisés. Il profeta fu Mosè. Moisés foi levantado por Deus para levar o povo de Israel Mosè fu innalzato per Dio per portare il popolo di Israele a sair do Egito, a uscire dall'Egitto, para que eles sejam separados para ser o povo exclusivo de Deus. in modo che loro siano separati per essere il popolo di Dio, Para fazer a vontade de Deus de acordo com o que Ele planejou. per fare la volontà di Dio secondo quello Dio ha pianificato. E Moisés era o profeta. E Mosè era il profeta. E Deus lhe revelou aquilo que estava no seu coração, que é a visão do tabernáculo. Dio gli ha rivelato quello che era nel suo cuore, la visione del tabernacolo. Não sei se você percebeu que a visão do tabernáculo já é Deus convidando o homem para entrar nele. Non lo so se tu hai percepito, ma la visione del tabernacolo è già Dio invitando l'uomo di entrare in Lui.
Toda a visão do tabernáculo já trata da questão do pecado do homem. Tutta la visione del tabernacolo già tratta con il peccato dell'uomo. Para Deus receber o homem para dentro de si, primeira coisa ele tem que resolver é o problema dos pecados do homem. Per dentro di sé deve risolvere come prima cosa il peccato dell'uomo. No átrio exterior estava o altar do holocausto. Exteriore c'era l'altare dell'olocausto. Ali os animais eram imolados com seu sangue derramado. Lì gli animali erano uccisi, versavano il suo sangue. Faziam-se sacrifícios pelos pecados do povo. Si facevano sacrifici per i peccati del popolo. E também sacrifícios, ofertas para holocausto. E anche le offerte per l'olocausto. E depois, no santo lugar, estavam os sacerdotes servindo ao Senhor. E dopo, nei santi luoghi, c'era i sacerdoti che servivano al Signore. Ali estava a mesa dos pães da presença. Lì c'era il tavolo dei pani della presença. E ali estava o candelabro de ouro, onde o azeite, que é o Espírito, dava a luz. C'era il candelabro dove c'era l'olio, dove lo Spirito dava la luce. E ali, também de frente ao véu do Santo dos Santos, estava o altar do incenso. E di fronte c'era l'altare dell'incenso. Que se refere às nossas orações. Que se riferisce alle nostre preghiere. Então, depois de tratar a questão do pecado, Deus nos convida a entrar no santo lugar. Que Dio ha trattato con i peccati, il Signore ci invita a entrare. Para comer e beber do Senhor. Per mangiare e bere dal Signore. Para mudar a nossa dieta. Per cambiare la nostra dieta. Para Deus poder nos receber para dentro de si, precisa mudar a nossa dieta. Per Dio ricevere noi per dentro di sé, Lui deve cambiare la nostra dieta. E ali no santo lugar nós não andamos mais segundo a luz natural, mas na luz do candelabro. Nei santi luoghi già non camminiamo secondo la luce naturale, ma secondo la luce divina. E o altar do incenso refere-se às orações que Deus nos convida a ter comunhão com Ele. Dio ci invita a avere comunione con Lui. E quando abrisse o véu para o Santo dos Santos, e quando si apre il velo, i Santi dei Santi, Moisés podia entrar no Santo dos Santos diante dos querubins e diante do propiciatório. Poteva entrare nei Santi dei Santi davanti ai cherubini e il propiciatório. Ali Moisés falava face a face com o Senhor. E lì Mosè parlava faccia a faccia com il Signore. Você pode abrir em Êxodo capítulo 25. Potete aprire in Esodo capitolo 25. Não vou poder ler todo o capítulo. Non potrò leggere tutto il capitolo. Eu vou ler a partir do versículo 17. Leggo dal versetto 17. Farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farai anche un propiciatório d'oro puro. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farai 2 cherubini d'oro e farai lavorati al martello alle 2 estremità del propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiciatório alle sue estremità. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma à outra, olhando para o propiciatório. I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiciatório con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro, e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiciatório.
Dentro do Santo dos Santos estava uma arca. Dentro dei santi c'era l'arca. Chama-se a Arca do Testemunho, Si chiama l'arca della testimonianza. porque o seu conteúdo são as duas tábuas do testemunho, duas Perché tábuas da lei. Il suo contenuto sono le due tavole della legge. A lei são o testemunho de Deus. La legge è la testimonianza di Dio. E ali representa Deus. E lì rappresenta Dio. E graças a Deus que sobre a arca havia uma tampa. E grazie a Dio che sopra l'arca c'era un coperchio. E essa tampa é chamada de E propiciatório. questo coperchio si chiama propiziatorio. Essa mesma palavra em Hebreus é chamado de trono da graça. La stessa parola in ebrei si chiama trono della grazia. Deus preparou a tampa da arca para ser o propiciatório, que é o trono da graça. Dio ha preparato questo coperchio, il propiziatorio, che è il trono della grazia. Deus quer nos receber lá no Santo dos Santos. Dio ci vuole ricevere nei santi dei santi. Mas nós que não somos santos, porém pecadores, como podemos entrar nesse lugar santíssimo? Noi che non siamo santi, siamo peccatori, come facciamo per entrare in questo luogo santissimo? A morte de Cristo fez a propiciação por nós. La morte di Cristo ha fatto la propiziazione per noi. O seu sangue derramado sobre o propiciatório nos possibilitou nos aproximar de Deus. Il suo sangue versato sopra il propiziatorio ci ha fatti avvicinare a Dio. Assim trouxe paz entre nós e Deus. Così ha portato pace tra noi e Dio. Fomos reconciliados com Deus. Siamo riconciliati con Dio. E sobre a tampa do propiciatório havia 2 querubins. E sopra il coperchio del propiziatorio c'erano due cherubini. Um saía de uma extremidade e o outro saía de outra Uno. extremidade. Usciva da una estremità, l'altro dall'altra estremità. E as asas se uniam umas com as outras. E le ali si univano una con le altre. E ambos olhavam para o propiciatório. Entrambi guardavano il propiziatorio. Os querubins representam a glória de Deus. I cherubini rappresentano la gloria di Dio. E Deus quer nos receber para sua glória. E Dio ci vuole ricevere per la sua gloria. Mas a glória olha para o propiciatório. Ma la gloria mira e guarda il propiziatorio. Se houve o sangue da propiciação, Deus nos aceita. Se c'è il sangue della propiziazione, Dio ci accetta. Se não há o sangue da propiciação, somos eliminados. Se non c'è il sangue, siamo eliminati. Aleluia. Alleluia. Nós temos Cristo como nossa propiciação. Noi abbiamo Cristo come la nostra propiziazione. Vou continuar a ler versículo 21. Versetto 21. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Irmãos, isso é muito importante. Fratelli, questo è molto importante. No Antigo Testamento, Moisés era esse profeta que Deus escolheu. Nell'Antico Testamento Mosè era questo profeta che Dio ha scelto. E Deus determinou que ele falaria com Moisés E Dio ha determinato che lui parlerebbe con Mosè de cima do propiciatório di sopra il propiziatorio. e Moisés, da mesma forma que Deus falaria com ele, ele falaria ao povo. E lo stesso modo che Dio parlerebbe con Mosè, Mosè parlerebbe con il popolo. Em Números capítulo 12, In Numeri capitolo 12, como nós, Arão e Miriam, não entenderam a importância do profeta de Deus. Arão e Miriam non hanno capito la importanza del profeta di Dio. Eles começaram a ter problemas
com Moisés, aparentemente por outro motivo, por ele tomado por esposa uma mulher cusita. Loro hanno cominciato a avere problema con Mosè perché Mosè aveva preso come moglie una donna cussita. Todavia, o problema deles era um problema no coração. Il loro problema era un problema nel cuore. Por que só Moisés, o que ele fala, equivale? Perché solo quello che Mosè dice che vale, che conta? Deus não tem falado também por nós, Miriam e Arão? Dio non ha parlato anche per mezzo di noi, Aarone e Maria? Inclusive, eles eram mais eloquentes do que Moisés. Loro erano anche più bravi di Mosè. Depois de 40 anos no deserto de Midian, Moisés perdeu toda a eloquência. Dopo 40 anni passati nel deserto, Mosè ha perso la sua capacità. Moisés teve medo de ir até o povo, porque ele já era pesado de língua e de boca. Mosè ha avuto paura di andare fino al popolo perché lui era pesante con la boca. Então Deus disse, não é seu irmão Arão eloquente? Eu vou fazer dele a sua boca. E Dio ha detto, non è Aarone, tuo fratello, capace, farò da lui la sua boca. Então Arão era mais eloquente do que Moisés. Aarone era più capace che Mosè. Irmãos, na igreja, na cultura de Deus, não é pela eloquência. Fratelli, nella Chiesa non è per la eloquenza. É por aquele que Deus indicou e enviou. È per mezzo di quello che Dio ha indicato e ha inviato. No Antigo Testamento, no ministério do Velho Testamento, Deus havia determinado a liderança de Moisés. Nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito Mosè come capo. Então, Números 12, versículo 6 diz, então disse Deus, Número capítulo 12, versetto 6. ouvi agora as minhas palavras, Il Signore disse, ascoltate ora le mie parole. se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Se vier tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione. Não Parlo con lui in sogno. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza e non per via di enigmi. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ele vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E a ira do Senhor se acendeu e retirou-se. L'ira del Signore si accese contro di loro e dele se ne andò. Então, irmãos, Deus, na velha dispensação, ele escolheu a Moisés. Fratelli, Dio nella vecchia dispensazione ha scelto Mosè. E dentro do tabernáculo, de cima do E propiciatório, dentro del tabernáculo, sopra il propiciatorio, Deus falava com Moisés. Dio parlava con Mosè. E Moisés levava essa mesma palavra para ordenar os filhos de Israel. E Mosè portava la stessa parola per dare ai figli di Israele. Moisés era esse porta-voz de Deus. Mosè era questo che portava la parola di Dio. Em todas as épocas, irmãos, a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. In tutte le epoche la opera di Dio è fatta per mezzo della parola di Dio. Mas a palavra de Deus é dada para o seu profeta. Ma la parola di Dio è data al suo profeta. E seu profeta não pode falar as palavras dele. E il suo profeta non può parlare le sue parole. O seu profeta tinha que falar as palavras que o Senhor mandar falar. Il profeta deve parlare le parole che il Signore dice di parlare. Assim, no Novo Testamento, o Senhor também tem um profeta. Così anche nel Nuovo Testamento il Signore ha il suo profeta. Quem é o profeta no Novo Chi Testamento? è il profeta nel Nuovo Testamento? Jesus. Gesù.
E Jesus nunca falou uma palavra por conta própria. E Gesù non ha mai detto una parola per conto suo. Ele só falou aquilo que Deus mandou falar. Lui soltanto ha parlato quello che Dio ha determinato. E Jesus, o profeta, já estava profetizado no Antigo E Testamento. Gesù, il profeta, fu già promesso nell'Antico Testamento. Não só isso, Non soltanto questo, estava registrado na lei. era anche registrato nella legge. Jesus já estava registrado na lei. Gesù era già registrato nella legge. Deuteronômio 18. Deuteronomio 18. Versículo 15. Isso faz parte da lei, tá? Tudo isso aqui é lei. Deuteronomio 18, versetto 15. Tutto questo fa parte della legge. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Per te il Signore il tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Versículo 18. Versetto 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua boca, ed ele dirà loro tutto quello che io gli comanderò. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Haverá che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che ele dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Irmãos, isso é muito sério. Fratelli, questo è molto grave, sério. Deus fala por meio dos seus profetas, do seu profeta, Dio parla per mezzo del suo profeta e nós temos de ouvir as palavras de Deus. e noi dobbiamo ascoltare le parole di Dio. Versículo 20 em diante, ele explica: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Lui spiega i 20. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta ha detta per presunzione, tu non lo temere. Como confirmar que esse profeta enviado de Deus está falando a palavra de Deus? Come sapere che questo profeta inviato da Dio sta parlando la parola di Dio? E é que a palavra que ele fala se cumpre, È che la parola che lui dice si compie, se sucede conforme profetizou. succede come lui ha profetizzato. Lembra de João capítulo 5? Ricordatevi Giovanni capitolo 5? Eu falei várias vezes isso. Ho detto questo diverse volte. Jesus tentava provar para os judeus que ele era o Cristo, Jesus o profeta enviado da parte de Deus. cercava di provare che lui era il profeta inviato da parte di Dio. Ele era aquele que
estava na lei, Deuteronômio 18, Lui. que o profeta que haveria de vir. Lui era quello che era nella legge, Deuteronomio 18, colui che doveva venire. Mas quando ele veio, os que eram seus não o receberam. Ma quando lui è venuto, coloro che erano suo non lo hanno ricevuto. Porque não creram que ele era o profeta enviado da parte de Deus. Non hanno creduto che lui era il profeta inviato da parte di Dio. Muitos capítulos do Evangelho de João registram essa discussão dos judeus com Jesus. Molti capitoli in Giovanni ci fa vedere questa discussione tra i giudei e i discepoli di Gesù. A ponto de Jesus dizer, no capítulo 5, versículo 19, por exemplo. Al punto di Gesù rispondere, capitolo 5, versetto 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Gesù quindi rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può da sé stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. O problema é que os judeus não creram que ele foi enviado de Deus. Il problema è che i giudei non hanno creduto che lui fu inviato da Dio. Portanto, não lhe escutou a palavra, muito menos crê. Per questo non hanno ascoltato e neanche hanno creduto. Versículo 30 ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, da forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, senão a daquele que me enviou. Versetto 30. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Como provar Jesus, ele era o profeta enviado por Deus? Come provare che Gesù era il profeta inviato da Dio? Um profeta vindo da parte de Deus não tem um credencial, uma carteirinha. Un profeta da parte di Dio non ha una tessera che dice vengo da Dio. Não tem como ele puxar um diploma, dizer eu sou profeta vindo da parte de Non Deus. c'è la possibilità di tirar fuori un diploma e dire sono il profeta da parte di Dio. Só tem uma maneira de provar, C'è soltanto un modo da provare, é realizar a obra que Deus lhe entregou para realizar. è fare la opera che Dio ha consegnato a lui. Versículo 36. Versetto 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Versetto 36. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Porque as obras que Deus nos manda fazer, irmãos, nenhum homem consegue fazer. Fratelli, le opere che Dio ci dà a compiere, nessun uomo riesce a fare. Se o próprio Pai não a fizer, ninguém consegue fazer a obra Se de il Deus. proprio Padre non fa le sue opere, nessuno riesce a fare. Porque assim é que comprova que é o enviado de Deus. Perché è così che ci comprova che è l'inviato da Dio. Semelhantemente, irmãos, tudo que está ocorrendo no nosso meio, Simile, fratello, è quello che sta accadendo in nostro mezzo. os milagres que nos acompanham I miracoli che ci accompagnano. e o poder do Espírito acompanhando os irmãos
ao praticar a palavra Il profética. potere dello Spirito sta accompagnando i fratelli a praticare le parole profetiche, Seja na comportagem dinâmica, sia nel comportamento dinamico, seja na prática dos irmãos das igrejas saindo para orar pelas pessoas, sia nelle chiese che i fratelli escono a pregare per le persone, no Expo Livro, con l'Expo Livro, Expo Cristã, la Fiera Cristiana, Avança Jovem, Avanza Giovani, e agora o ambiente das igrejas e adesso gli ambienti nelle chiese cheia de alegria pieno di e gioia, o Senhor acrescentando dia a dia os que estão sendo salvos. e il Signore aggiunge giorno dopo giorno coloro che sono salvati. E esse final de semana nós comprovamos com essas ofertas. Questo fine settimana abbiamo comprovato con queste offerte. Nós somos em algumas centenas, poucas centenas de pessoas, nós conseguimos arrecadar 100 mil euros. Siamo centinaia di persone, siamo riusciti ad avere 100.000 euro. Não é o próprio Senhor realizando a sua obra? Non è lo stesso Signore facendo la sua opera? Isso comprova que essa palavra veio de Deus. Questo ci fa vedere che la parola viene da Dio. Ainda assim, os judeus não criam em Jesus. E anche così i giudei ancora non credevano in Gesù. Aí chega João 6. Giovanni 6 arriva. João 6, Jesus então realizou um milagre ali, alimentando 5 mil homens com 5 pães e 2 peixes, certo? E lì c'è un miracolo che Gesù nutre 5.000 persone con 2 pani e 2 pesci. Sobraram 12 cestos cheios. È rimasto 12 cesti pieni. Quando fala em alimento físico, aí parece que fala a linguagem do povo. Quando parla di alimento fisico, sembra che parla il linguaggio del popolo. Quando uma igreja prega prosperidade, Quando una chiesa predica prosperità, quem crê em Jesus vai ficar rico. chi crede in Gesù sarà ricco. Traz todo o seu dinheiro aqui para multiplicar-se. Porta qui il tuo denaro che moltiplichiamo. E prega um processo de cura, vem aqui que toda a sua doença será E curada. predicano un processo di cura, tu sarai guarito. Deixe de sofrer. Smette- Daqui para frente você vai viver uma vida sem sofrimentos. Smettete di soffrire, da ora in poi avrai una vita senza sofferenze. Irmão, o ser humano quer correr atrás dessas coisas. Fratelli, l'essere umano vuole cercare queste cose. Depois que Jesus multiplicou os pães, ele sumiu. Dopo che Gesù ha moltiplicato i pani, loro sono spariti. A multidão que se fartou desse pão, desses pães, correram atrás de Jesus. Onde está? Eles queriam fazê-lo rei. La moltitudine che ha mangiato questo pane l'ha cercato Gesù e lo volevano innalzare re. Imagina só o nosso presidente Bolsonaro pudesse fazer surgir do nada riquezas para o Brasil. Immaginate se questo presidente Bolsonaro fa arrivare da nulla Ainda no meio da ricchezze. crise, nosso PIB vai subir, duplicar de repente. Pum. Anche con la crisi il nostro PIB crescerà E nós precisamos trabalhar tanto mais. e noi dobbiamo lavorare ancora di più. Agora nós queremos esse homem como rei. Adesso vogliamo questo uomo come re, Mas Jesus não veio para isso. ma Gesù non è venuto per questo. Jesus disse trabalhar pelo pão que não perece. Lui dice lavoro per il pane che non perisce. Eu quero lhes dar a comida que subsiste para a vida eterna. Voglio darti il cibo che dura in eterno. Mas como? O povo pedia. Ma come? Il povo ha domandato. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. La mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue permanece em mim e eu nele. rimane in me e io in lui. Aí disputavam, eu já estou no capítulo 6, versículo 32. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? 6,32. Gesù disse loro, in verità vi dico. No? É 52. 52? É, 52. 6,52. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo, come può costui darti da mangiare la sua carne?
54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 54. Que mande la minha carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Esse pregador está louco. Questo predicatore è pazzo. Nós corremos atrás do benefício da multiplicação dos pães. Noi cerchiamo il beneficio della moltiplicazione dei pani. Ele quer nos dar sua carne e seu sangue. Lui vuole darci la sua carne e il suo sangue. E como nós vamos comer todos a sua carne e seu sangue, fazer um churrasco dá para pouca gente. E come andiamo a mangiare la sua carne e il suo sangue? Se facciamo una grigliata, c'è per poca persona. Esse homem está louco, está delirando. Lui non è normale. Então, versículo 60. Allora il versetto 60. Muitos dos seus discípulos, não são nem judeus, muitos dos seus Non discípulos, sono discepoli. tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Il versetto 60. Molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Você também veio atrás de Jesus por uma vida confortável aqui na terra? Anche te sei venuto qui a cercare Gesù per avere una vita più confortevole? Ontem o irmão Ezra nos mostrou a vida de sofrimento de Paulo. Ieri fratello Esdra ci ha fatto vedere la vita di sofferenza dell'apostolo Paolo. Irmãos, nós não estamos aqui na terra buscando uma vida confortável para nós. Fratelli, non siamo in questa terra a cercare una vita confortevole per noi. E não são muitos que estão dispostos a pagar esse preço. E non sono molti che sono disposti a pagare questo prezzo. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Noi vogliamo fare la volontà del Signore. O Senhor quer nos dar a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Il Signore vuole darci il vero cibo, la vera bevanda. Assim, até os próprios discípulos abandonaram o Senhor. I propri discepoli hanno abbandonato il Signore. Depois que esses abandonaram, o Senhor abriu mais o coração. Dopo che loro sono abbandonati, il Signore gli ha aperto di più il cuore. Não é comer essa carne física. Non è mangiare questa carne Versículo fisica. 63. Versetto 63. O Espírito é o que vivifica. È lo spirito che vivifica. A carne para nada aproveita. La carne non è di alcuna utilità. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Versículo 66. Versetto 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Que Jesus maluco. Che Gesù pazzo. Ele fez, todos abandonaram ele. Lui ha fatto in modo che tutti lo abbandonassero. Como alguém que faz obra cristã é um fracasso. Come uno che fa un'opera cristiana è un disastro. A hora que ele percebeu, só estavam 12. Quando lui ha guardato c'era soltanto 12. Aí ele perguntou para os 12, vocês também vão embora? E lui ha domandato ai 12, anche voi volete andare? Versículo 68. Versetto 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pietro lhe rispose, Signore, daqui andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Vocês estão entendendo que a principal função de um profeta enviado por Deus é dar a palavra que vem da parte de Deus, que dá a vida eterna. Riuscite a capire che la funzione di uno che parla da parte di Dio è parlare la parola della vita eterna. E a palavra de Deus, E la parola di Dio, que vem por esse profeta, che arriva per mezzo di questo profeta, que nos leva a nos unir com Deus. e ci porta a noi a essere uniti con Dio. Eu estou falando da visão tabernáculo. Adesso parlo della visione del tabernacolo. Quando Moisés se avistava com Deus, Quando Mosè si avvicinava a Dio e Deus lhe falava as suas palavras, e Dio gli parlava le sue parole, e essas palavras que Moisés transmitia ao povo, e queste parole Mosè trasmetteva al popolo, a função era
unir esse povo com Deus. La funzione era unire questo popolo con Dio, Trazer o povo para dentro do tabernáculo. portare il popolo dentro del tabernacolo, Trazer o povo para dentro de Deus. portare il popolo per dentro di Dio. Se eu estou preparando para entrar em João 14. Sto preparando per entrare in Giovanni 14. Ontem o Ezra falou em 2 Coríntios capítulo 1. Ieri Esdra ha detto in 2 Corinzi capitolo 1. Irmão, na verdade, precisa de vários dias numa conferência para falar. Então Fratelli, vou tentar resumir. ci vuole tanti giorni per parlare in una conferenza. Ontem o Ezra explicou o versículo 21 Ieri e fratello 22. Esdra ci ha spiegato il versetto 21 Mas e aquele que 22. nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Or, colui che con voi ti fortifica in Cristo e che ti ha unti è Dio, Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele ti ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la capara dello Spirito nei nostri cuori. Eu quero me ater no versículo 21. Mi fermo al versetto 21. Ezra explicou ontem que a palavra confirmar tem um sentido de unir e tem um sentido de conectar. Esdra ti ha detto che la parola unire, confermare, fortificare, confermare, c'è il senso di unire De conectar. e conectare. Então, aquele que nos conecta convosco em Cristo, Colui che ci connecta noi con Cristo e nos ungiu. Os apóstolos eram ungidos por Deus. e ti ha unti, gli apostoli erano unti per Dio. E a função dos apóstolos era conectar-se com o povo de Deus. E la funzione degli apostoli era conectare loro con Dio. Porque eles eram enviados de Deus, em nome de Deus estariam conectando o povo com eles, portanto com Deus. Loro erano inviati da Dio per collegare il popolo con Dio. Para isso, Deus precisava ungí-los como enviados. Per questo Dio doveva ungire loro. Vamos para 1 João. Andiamo in prima Giovanni. Versículo 3. 3. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Os apóstolos não podem falar nada do que eles não viram nem ouviram. Gli apostoli non possono dire niente di quello che hanno udito e ascoltato. Eles não podem inventar para falar, inventar nada para falar. Loro non possono fare delle invenzioni per parlare. Eles não podem usar meramente o seu conhecimento para falar o que eles querem. Loro non possono usare la loro conoscenza per dire quello che hanno voglia. Porque eles estão falando por Deus e tem que ser palavra de Deus. Perché loro parlano per mezzo di Dio e deve essere la parola di Dio. Então, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi. Para que finalidade? Per cosa? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Perché voi pure siate in comunione con noi. A palavra tem a função, a palavra dos apóstolos tem a função de La parola degli trazer apostoli, os irmãos para ter comunhão com eles. la parola degli apostoli ha la funzione di portare loro a avere comunione con gli apostoli, con loro. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. La nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Não é que os apóstolos se tornaram mediadores, Non è che gli apostoli adesso sono mediatori. assim como um sacerdote, um padre, você precisa confessar os pecados diante de um mediador. Não, não é isso. Non è come un sacerdote, un prete che deve confessare
e peccati per mezzo di loro. No, non è questo. É que eles foram ungidos para falar a palavra de Deus. È che loro sono stati unti per parlare la parola di Dio. Quem une os irmãos com Deus é a palavra Chi profetizada. unisce i fratelli con Dio è la parola profetizzata. Não é a Parlata. sua pessoa. Non è la sua Os persona. irmãos entendem? Riuscite a capire? Não são a pessoa dos apóstolos, Non è la persona degli apostoli, mas a palavra de Deus que Deus mandou eles ma è falarem. la parola di Dio che Dio ha comandato che loro parlassero. Essa palavra nos vincula com Deus. Queste parole ci unisce con Dio. Em outras palavras, é a palavra que nos chama para dentro do tabernáculo. In altre parole, è la parola che ci porta dentro al tabernacolo. Hoje, se nós praticarmos a palavra, Oggi, se noi pratichiamo la parola, nós vamos ser cada vez mais introduzidos no tabernáculo. noi siamo sempre di più introdotti nel tabernacolo. Daí a importância do profeta, È lì che c'è la importanza del da profeta, palavra profética. della parola profetica. É ela que realiza o trabalho. È lei che fa il lavoro. João capítulo 1. Giovanni capitolo 1. Ó Senhor Jesus. Signore Gesù. Senhor Jesus. João capítulo Signore 1. Gesù. No princípio era a palavra. Nel principio era la parola. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. La parola era con Dio e la parola era Dio. Olha a importância da palavra. Guardate la importanza della Ela que parola. faz toda a obra. È lei che fa tutta l'opera. Essa palavra estava no princípio com Deus. Questa parola era nel principio con Dio. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Tutte le cose fu fatta per mezzo della E parola. sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E a vida estava nessa palavra que é Cristo, e a vida era a luz dos E in homens. lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Versículo 14. Versetto 14. E a palavra se fez carne. E la parola è diventata carne. A palavra que era Deus estava com Deus, que estava no princípio com Deus, agora se tornou carne. La parola che era nel principio con Dio, che era Dio, divenne carne. Que Deus viu no homem Cosa Dio ha visto nell'uomo? para se lembrar do homem? Per ricordarsi dell'uomo. Que é o homem que dele te lembre? Cos'è l'uomo che ti ricordi di lui? Os anjos caíram, Deus não socorreu a eles. Gli angeli sono caduti e Dio non ha soccorso. O homem caiu em pecado, se tornou carne, Deus fez o seu filho se tornar carne. L'uomo è caduto, ha peccato, ma Dio ha fatto il suo figlio diventare carne. E quando ele veio em carne, ele tabernaculou entre nós. E quando è venuto in carne, lui si è tabernacolato in mezzo a noi. Porque essa palavra, e habitou entre nós, é o verbo do tabernáculo, da palavra tabernáculo. E abitato, questa parola è tabernacolo. Que Deus quer com isso, irmãos? Cosa Dio vuole con questo? Porque quando Jesus veio em carne, ele era um tabernáculo armado aqui na terra para nós. Quando Gesù è venuto in carne, lui era un tabernacolo per l'uomo. Ele já quer receber para dentro dele. Lui vuole Homem. ricevere già l'uomo per dentro di sé. Essa carne que é uma coisa negativa, Questa carne che è qualcosa di negativo, Deus quer trabalhar pelo modelo do tabernáculo, no átrio exterior, santo lugar, em Santo dos Santos. lui vuole lavorare altro esteriore, santo luogo e luogo santissimo. Deus já teve a intenção desde o início de nos receber para a sua glória. Dio ha già avuto la intenzione dal principio di riceverci per la sua gloria. E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E la parola divenne carne e è abitata per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
Vocês viram que Deus já tinha essa intenção? Avete visto? Dio già aveva questa intenzione. Aí 1 Coríntios 1, Prima Corinzi, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria. ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza Só sapiência. Sabedoria, 2 pontos. Sapienza, 2 punti. Justiça, santificação e redenção. Giustizia, santificazione e redenzione. Justiça pelo Giustizia sangue de Cristo. per il sangue di Cristo. E pela fé nós somos justificados. Pela fede siamo giustificati. A santificação é um processo que nós estamos passando hoje na vida da igreja. La santificazione è un processo che stiamo passando oggi nella vita della Chiesa. Como Deus, o Deus Santo pode nos receber para dentro da sua santidade? Come il Dio così santo ci può ricevere noi per dentro della sua santità? Se nós ainda temos muitos elementos não santos, Perché noi ancora abbiamo molti elementi non santi. seremos fulminados diante dos querubins. Saremo bruciati davanti ai cherubini. Portanto, irmãos, é importantíssimo nós hoje permitirmos que Deus nos faça passar pelo processo de santificação. Fratelli, è molto importante che il Signore ci permette passare per il processo di santificazione. Estamos sendo transformados de glória em glória. E il Signore ci sta trasformando di gloria in gloria. Daí a importância da dieta santa. È lì che c'è la importanza della dieta santa. Por isso que no santo lugar havia pães de proposição e luz do Per candelabro. questo che aveva il pane del propiziatorio e luce, E o altar do incenso, que é a oração. e l'altare dell'incenso che è la preghiera. Se nós vivemos uma vida assim, nós vamos estar comendo uma dieta santa. Se noi viviamo in questa vita, avremo una dieta santa. Essa dieta santa, irmãos, vai fazer o processo de transformação metabólica na nossa vida. Questa dieta ci farà questo processo di santificazione nella nostra vita. Processo de Me- transformação metabólica. Trasformazione metabolica. As nossas células naturais não santas vão sendo substituídas ao longo do tempo Le nos- pelos elementos santos de Deus. Le nostre cellule non sante saranno sostituite per le cellule divine. Só assim você pode ser recebido para dentro de Deus. Solo così potrai essere ricevuto per dentro di Dio. Se Deus receber você para dentro dele sem ter passado pelo processo de santificação, ele vai rejeitar você. Se Dio ti riceve senza che tu passi per il processo di santificazione, Lui ti rifiuterà. Hebreus 12. Ebrei É isso, né? Capítulo- Hebreus 12, 12, versículo 14. versetto 14. Segui a paz com todos. Impegnatevi di cercare la pace Paz. con tutti. Antes de falar em santificação, irmãos, vamos falar em ter paz com todos. Prima di parlare di santificazione, parliamo di avere pace con tutti. Tem muita gente que é muito espiritual, tem problema com todos os irmãos, tem problema com a vizinhança, tem problema com a mulher, tem problema com todo mundo, e Sono- quer buscar santificação. Ci sono persone che hanno problema con i vicini, con la moglie, e con tutti e vogliono cercare la santificazione. Primeiro tenha paz com todos. Prima abbia pace con tutti. Tem alguma mágoa não resolvida, tem alguma inimizade não resolvida, melhor resolver antes. Se hai qualche problema non risolto di offese, prima risolve. Olha ao seu redor, Guarda intorno. se você ainda não tem paz em algumas coisas, Se tu ancora non hai pace in alcune cose, vamos tratar. andiamo a sistemare. Vamos ter paz. Andiamo a avere pace. E daí a santificação. Da allora la santificazione, Porque sem a qual ninguém verá a Deus. senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se eu a for Dio. introduzido a Deus Santo,
Se io sono introdotto nel Dio Santo, sem a santificação, senza la santificazione, certamente serei rejeitado. certamente sarò rifiutato. Aí o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Allora il Signore dirà, non ti conosco. Fica no choro e ranger de dentes, fica lá. Rimane Durante fuori 1000 nelle anos. tenebre e stridore dei denti, durante 1000 anni. Quem sabe durante 1000 anos você consiga se santificar. Magari durante i 1000 anni tu riesci a santificarti. Mas eu quero antecipar os 1000 anos. Io voglio anticipare i 1000 anni. Eu quero aproveitar a vida da igreja hoje. Voglio approfittare la vita della Chiesa oggi. O Senhor precisa de um grupo de pessoas que já sejam santificados na vida da Il igreja. Signore ha bisogno di un gruppo di persone che sono già santificati nella vita della Chiesa. Esses receberão um galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos já nesse estado. Loro riceveranno il premio di regnare con Cristo in questo modo. Voltando lá para 1 Coríntios 1:30. Tornando em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e, no fim, redenção. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. A redenção é a redenção dos nossos corpos. La redenzione dei nostri corpi, Já o último processo, que é o processo de glorificação. che è già l'ultimo processo, il processo di glorificazione. No plano eterno de Deus, Deus quer nos glorificar. Nel piano eterno di Dio, Dio ci vuole glorificare. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra glória. Agora chega de prosa. Vamos lá para João 14. Giovanni, andiamo a Giovanni 14. Ó Senhor Jesus. Signor Gesù, Vocês percebem que eu estou meio fora do ar, né? vedete, sono un po' fuori. Ó Senhor, no final de 13, ainda quero falar do final do 13. Ontem falamos versículo 31, 32, não é isso? Ieri abbiamo detto il capitolo 13, 31, 32. É 33 ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Novo mandamento vos dou, Nuovo comandamento vi do, que vos ameis uns aos outros. che vi amiate gli uni gli altri, Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. come io vi ho amati, anche voi amate gli uni gli altri. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Portanto, irmãos, antes a gente pular de alegria, nós vamos ser inseridos em Deus. Deus vai nos levar para dentro dele. Prima di saltare, Dio, di gioia, Dio ti introdurrà in se stesso. Esse é no esboço, é o ponto mais elevado do plano de Deus. Questo è il punto più elevato di Dio. Deus quer nos receber para dentro dele. Dio ci vuole ricevere per dentro di sé. No final, nós vamos ser levados para dentro da sua glória. Alla fine saremo portati per dentro della Por sua isso, gloria. ele recebeu Cristo primeiramente para dentro de si, Cristo homem. Per questo lui ha ricevuto Cristo uomo per dentro di sé. Abriu a porta para todos nós podermos entrar. Adesso ha aperto la porta per tutti noi entrare. Irmãos, esse é um ponto mais elevado da economia de Deus. Fratelli, questo è il punto più elevato dell'economia di Dio. Entretanto, Nonostante, eu ainda estou falando
plano macroeconômico de Deus. E eu estou falando do piano macroeconômico de Dio. Eu esboço, É lo esboço, eu desenho, bozza. eu desenho o é final, il disegno, eu projeto. è il progetto. Vocês viram no centro de obra da Europa, lá em Lisboa, lá em Lisboa, né? Avete visto il progetto? Como é que é? Torres Centro Vedras, di opera certo? in Torres Vedras. Vocês viram que bonito? Avete visto che bello? Restaurante, Ristorante, alojamento, né? alloggi, Refeitório, lugar bonito. ristorante, luoghi bellissimi. Mas nada disso aconteceu ainda. Ma ancora non è successo niente. Está no projeto. È nel progetto. É muito bonito, È molto bello, mas ainda tem muita coisa, muito chão para chegar lá. ma c'è ancora molta strada da arrivare. Então, no plano macroeconômico de Deus, irmãos, esse é o ponto máximo. Nel piano macroeconomico, questo è il punto più elevato. Porém, se você não vislumbra o que Deus quer fazer de você no final, Se tu non guarda quello che Dio vuole fare da te alla fine, você não entenderá muitas coisas que se passam com você hoje. tu non capirai tante cose che accade oggi nella tua vita. E você não terá a direção certa. E tu non avrai la direzione giusta. Então, essa visão é importante para você saber o que Deus quer fazer com você. È importante avere questa visione così capirai quello che Dio vuole fare Mas con no te. plano microeconômico de Deus, irmãos, ainda tem muitos detalhes a alcançar. Ma nel piano microeconomico ci sono ancora tanti dettagli da raggiungere. Por isso, até a volta do Senhor, vamos precisar da palavra profética. Per questo, fino al ritorno del Signore abbiamo bisogno della parola profetica. Um simples exemplo. Un semplice esempio. Novo mandamento vos dou, Nuovo comandamento vi do, que vos ameis uns aos outros. che vi amiate uno gli altri. Só isso. Solo questo. Tem muito trabalho a fazer. C'è molto lavoro da fare. Deus é amor. Dio è amore. Nada que não seja amor pode ser recebido para dentro dele. Tutto quello che non è amore non può essere ricevuto per sé, Se ainda per temos dentro di lui. alguma inimizade, Se c'è ancora una inimicizia, se ainda temos ódio, se ancora abbiamo odio, se ainda temos algum desconforto entre nós, se abbiamo qualche problema tra di noi, não temos essa realidade de nos amar uns aos outros. non abbiamo questa realtà di amarci a vicenda. Irmãos, a distância está longe ainda do final. La distanza è ancora lontana Por dalla isso, fine. irmãos, daqui para frente não vamos brincar de superficialidade. Fratelli, da ora in poi non giochiamo con queste cose. Daqui para frente vamos orar ao Superficialità. Senhor que nós queremos ter essa realidade de tudo que o Senhor está falando conosco. Preghiamo al Signore che vogliamo avere questa realtà di tutte queste parole che sta parlando a noi. Que o Senhor trabalhe na sua igreja um amor verdadeiro. Che il Signore lavora nella sua chiesa un amore vero, Não há falsidade nem fingimento, senza falsità e finta, sem politicagem. senza politica. Amar como o Senhor nos amou. Amare come il Signore ci ha amato. Amar uns aos outros. Amare gli uni gli altri. Irmãos, tudo isso é com a finalidade do Senhor nos receber para dentro dele. Tutto questo ha come scopo che il Signore ci riceva per dentro di sé. Dito isso, vou entrar no João 14. Adesso entro in Giovanni 14. Eu não consegui entrar ontem. Ieri non sono riuscito a entrare. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Como eu disse para vocês, os discípulos estavam tristes, Come ho detto a voi, i discepoli erano tristi, porque os discípulos ainda eram seres humanos que enxergavam apenas do lado material das coisas. loro erano umani e riuscivano a vedere soltanto le cose umane. Emotivos com a partida do seu Senhor Jesus, não saberem como seria o futuro deles. Loro erano emotivi con la partenza del Signore Gesù, non sapevano il loro futuro. Mal sabiam eles de que o que Jesus estava para fazer era a coisa mais elevada, a coisa mais benéfica para o homem. Loro non immaginavano che quello che Gesù stava per fare era la cosa più bella che poteva fare per l'uomo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Em inglês,
essas moradas é traduzida de mansões. In inglese queste dimore Mansions. fu tradotto di ville, Mansões, casas luxuosas. case Pelo menos molto, para o português é assim, né? Não sei. case di lusso. Isso deu lugar para alguns pensarem que Jesus está construindo casas, mansões para nós lá no céu. Questo ha dato spazio per alcuni pensare che Dio sta facendo delle case lussuose in cielo. E Jesus está demorando para construir porque está caprichando lá. E Gesù sta lavorando tanto per fare una cosa molto bella. Realmente, irmãos, há muitos cristãos aguardando essas casas. Fratelli, purtroppo ci sono molti cristiani che aspettano questa casa. A prova disso que eu acabei de falar essa mensagem em Savana, Quello che o co-pastor levantou e falou: Pedro derrubou meu sonho de no futuro ter uma mansão celestial. io ho dato una conferenza a Savana e un pastore si è alzato e ha detto: Pedro, hai rovinato il mio sogno. Irmãos, esse lugar não é mansão. Fratelli, questo luogo non è una casa di lusso. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Que lugar é esse? Che luogo è questo? Jesus ia significa ia morrer. Gesù andare vuol dire che morirebbe. E Deus iria ressuscitá-lo se aprovasse a sua humanidade ou toda a sua obra aqui na terra. E Dio lo risusciterebbe se accettasse tutta la sua opera come uomo in questa terra. Essa morte e ressurreição de Cristo visa nos preparar um lugar lá. Questa morte e risurrezione di Cristo è lo scopo di preparare un luogo. Que lugar é esse? Che luogo è questo? Eu vou ler versículo 3. Leggo o versetto 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Muitos pensam que esse voltará é na segunda vinda de Cristo. Molti pensano che questo tornerò è la seconda venuta di Cristo. Mas não, quando falar de outro Consolador e o Espírito da Verdade comprova que não é na segunda vinda, é agora, depois da ressurreição de Cristo. Quando parla dello Spirito Consolatore, ti fa capire che non è la seconda venuta, ma è adesso. Jesus ia para receber os discípulos para Ele mesmo, para que onde eu estou, Gesù è andato, estejais vós também. Gesù è andato per ricevere dove sono io siate anche voi. Vocês estão me entendendo? Riuscite a capire? Não é um lugar objetivo, outro lugar. Non è un luogo, un altro posto, Mas depois da minha morte e ma ressurreição, dopo della mia morte e resurrezione, isso possibilitará de levar vocês para onde eu estou. questo ci darà la possibilità di portare voi a dove sono E onde Jesus e estava, dove Gesù era. que ele queria levar os seus discípulos para lá através da sua morte e ressurreição. Che il Signore voleva portare i discepoli lì per mezzo della sua morte e resurrezione. Eu vou continuar. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E voi sapete la via dove vado. Disse-lhe Tomé. Tomé é como um de nós, não estava entendendo nada. Tommaso era come uno di noi, non capiva niente. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, Gesù gli disse: Io sono la via, e a verdade e a vida. la verità e la vita. Ninguém vem à mansão celestial sem mim. Nessuno viene Se non por mim. alla villa se non è per mezzo di me. Não, aqui não fala assim.
Qua non dice così. Aqui fala, ninguém vem ao Pai Qua dice nessuno viene al Padre senão por mim. se non per mezzo di me. A ida de Jesus pela morte e ressurreição visava abrir um caminho para nós. La andata di Gesù, la sua morte e resurrezione, era per aprire un cammino per noi. Esse caminho é para o homem ir para onde? Questo cammino è per l'uomo andare dove? Para homem ir ao Pai. È per l'uomo andare al Padre. Não é a nenhuma mansão celestial, é ao Pai. Non è una casa lussuosa, è al Padre. Deus deseja introduzir o homem no Pai. Dio desidera introdurre l'uomo nel Padre. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Aí vem outro discípulo que também não estava entendendo niente. Anche un altro discepolo non capiva niente. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filippo lhe disse, Signore, mostrati il Padre e ti basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Gesù lhe disse, da tanto tempo sono con voi, e tu non hai conosciuto Filippo. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostrati il Padre? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Jesus estava já no Pai e o Pai estava nele. Gesù era già nel Padre e il Padre era in lui. Presta bem atenção que ele falou em seguida, eu confirmo tudo que eu falei sobre o enviado de Deus e é a palavra do profeta, tá? Guardate tutto quello che ho detto. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. É a palavra do Pai que faz a obra do Pai. È la parola del Padre che fa le opere sue. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non credete a causa di quelle opere stesse. Quer dizer, crê que tudo isso que está acontecendo, Credete. as obras realizadas pela palavra, é Deus fazendo a sua obra pela sua palavra. Tutto questo che sta accadendo è il proprio Dio facendo la sua opera per mezzo della sua parola. E que prova que Jesus estava no Pai e que o Pai estava nele. E ci prova che Gesù era nel Padre e il Padre era in lui. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores falar, porque eu vou para junto do Pai. In verità, vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Eu não entendia muito esse versículo. Io non capivo molto questo Como versetto. nós faremos a mesma obra que Jesus já fez e faremos obras maiores? Come faremo le stesse opere e anche maggiori? Ali fala, porque eu vou para junto do Pai. E lì dice, perché io vado al Padre. Não sei se vocês entenderam. Non lo so se riuscite a capire. Ele como homem, Lui come uomo, quando Deus Pai o aceitar quando Dio para Padre dentro de si, lo ha accettato per dentro di sé, nós homens teremos um homem no Pai que fala por nós, noi uomini avremo un uomo nel Padre che parla per noi, que luta pelos nossos interesses, che lotta per i nostri interessi, que é o outro consolador, que é Paracletos, que che significa è l'altro advogado. consolatore, che significa avvocato. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado junto ao Pai. Oggi abbiamo Gesù come nostro avvocato presso al Padre.
Portanto, irmãos, nós faremos obras maiores que Jesus Per fez. questo, fratello, andiamo a fare le opere maggiori che Gesù. Porque quando Jesus fazia aqui como homem, ele não tinha nenhum homem lá com Deus. Perché quando lui faceva le cose come uomo, non c'era nessun uomo con Dio. E agora nós temos ele lá com Deus como Adesso homem. abbiamo lui con Dio come uomo. Por isso ele fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, e a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E quello che chiederete nel mio nome, io farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Eu, como homem, estarei no Pai. Io come uomo sarò nel Padre. E lá no Pai vocês podem pedir em meu nome, E nel Padre potete chiedere nel mio nome. e eu farei. Io farò. E quando eu fizer, o Pai será glorificado. E quando io farò, il Padre sarà glorificato. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Repete ele. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Irmãos, vamos aproveitar a oportunidade de orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Approfittiamo l'opportunità di pregare nel nome del Signore Gesù. O Senhor fará. Il Signore farà. Orar pela Europa. Pregare per l'Europa. Orar pelo seu país. Pregare per il Onde tuo você paese, está. dove tu sei. Orar pela expansão do testemunho do Senhor em cada país. Pregare per la espansione della testimonianza O del Signore in Senhor ogni paese. vai atender suas orações. Il Signore risponderà alle tue preghiere. Amém? Amém? O Senhor está nos abençoando tanto E il Signore ci sta benedendo così tanto. que eu fui informado que em Mi hanno Lisboa informato che a Lisbona a proprietária ofereceu a propriedade que nós estamos usando para nós comprarmos. che il luogo che usiamo per le riunioni, la proprietà ci ha offerto per acquistare. Não vamos perder essa oportunidade, não. Noi non lasciamo scappare questa opportunità. Nós mal falamos do centro de obra. Noi abbiamo appena parlato del na centro Europa? dell'opera E agora comprar uma propriedade em Lisboa? e adesso acquistare una proprietà a Lisbona. Não se preocupe não, que nós vamos financiar. No, non preoccuparti, andiamo a fare un finanziamento. Somos só de 20 mil euros para dar entrada. Abbiamo bisogno soltanto di 20.000 euro di caparra. Depois nós vamos pagar a prestação menor que o aluguel. E dopo andiamo a pagare una cifra più bassa dell'affitto. E a propriedade lá é muito boa, tem 360 metros quadrados mais ou menos, de área. Em cima e embaixo, não é isso? Il luogo è molto bello, ci sono 365 Irmãos, o metri Senhor quer quadrati. alguma coisa com a Europa, não quer não? Fratelli, il Signore ha qualcosa con l'Europa. O Senhor quer nos abençoar. Il Signore ci vuole benedirci. Vamos orar. Preghiamo Em nome do Senhor. nel nome del Senhor Signore. Jesus. Signore Gesù. Irmãos, é importante falar Senhor Jesus. È importante dire Signor Gesù. É homem que está lá. È un uomo che è lì. Filipenses 2. Filippesi 2. Para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória do Pai. Ogni lingua confessa che Gesù è il Signore per la gloria del Padre. Porque hoje nós temos um homem lá na glória. Oggi abbiamo un uomo nella gloria. E a finalidade é nos levar todos para a E la glória. finalità è, l'obiettivo è portare tutti alla gloria. Versículo 16. Versetto 16. Aqui, na verdade, está a explicação quando falamos em ministério do Espírito. E qui dice il ministero dello Spirito. Mas de spiega. onde vem o Espírito? Ma da dove viene lo Spirito? E lá em João 7,39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E in Giovanni 7,39 parla dello Spirito che fino a quello punto non fura dato perché Gesù ancora non era stato glorificato. É fácil você falar o Espírito, aleluia, ministério do Espírito, mas para Jesus se tornar o Espírito, para nossa utilidade máxima, irmão, Jesus teve que passar por isso tudo.
È facile tu dire il Signore è lo Spirito, ma per il Signore diventare lo Spirito ha dovuto passare per un processo. Versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versetto 16: Io pregherò il Padre, ed Ele vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Jesus, como homem em carne, não podia estar para sempre com os discípulos. Gesù, come uomo in carne, non poteva stare per sempre con i discepoli. Mas depois da sua morte e ressurreição, o Pai mandaria outro Consolador para ficar para sempre com os Ma discípulos. dopo la sua morte e resurrezione, il Padre manderebbe l'altro Consolatore che potrebbe stare per sempre com i discepoli. Esse outro Consolador é Paracletos, como já disse. Questo altro Consolatore è Paracleto, Aquele que cuida dos nossos interesses. colui che ha cura dei nostri interessi. Aquele que luta a favor do homem. È colui che lotta a favore dell'uomo. Se você tem alguma angústia que você acha que Deus não entende, Jesus entende. Se tu hai una angoscia e pensa che Dio non capisce, il Signore capisce. Ele passou por toda a angústia que um homem podia passar. Lui ha passato per tutte le angosce che un uomo può passare. Assim como que nunca teve dores de dente não sabe como doer-se com aquele que está passando por dores de dentes. Uno che non ha mai avuto mal di dente non riesce a capire uno che ha un dolore. Mas nós temos um Paracletos que passou por tudo que o homem passou. Ma noi abbiamo un Passa. Paracleto che ha passato per tutto quello che l'uomo ha passato. Ele é um advogado junto ao Pai que fala a nosso favor. Lui è l'avvocato presso al Padre che parla a nostro favore. Se o pai não entender, ele vai falar: olha, pai, eu entendo o sofrimento que ele está passando. Se il Padre non capisce, lui dirà: Padre, io capisco quello che lui sta passando. E esse outro Consolador é o Espírito da Verdade. Questo altro Consolatore è lo Spirito della verità. E o Espírito da Verdade, irmãos, é o Espírito da realidade. Fratelli, lo Spirito della verità è lo Spirito della realtà. Ele vai trazer a realidade de Deus para nós. Porterà la realtà di Dio per noi. Nós não temos ainda a realidade de amar-nos uns aos outros. Ancora non abbiamo la realtà di amare gli uni agli altri. Mas esse Espírito veio com a função de nos trazer essa realidade. Ma lo Spirito è venuto con questa funzione di darci questa realtà. Nós ainda não temos a realidade de sermos um, como o pai é um com o filho com o pai. Noi ancora non abbiamo la realtà di essere uno come il Padre è con il Figlio e il Figlio è con il O Padre. Espírito da realidade vai nos trazer pouco a pouco essa realidade. Lo Spirito della realtà ci porterà pian piano questa realtà. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Vós o conheceis, Voi lo conoscete, porque ele habita convosco. Presta atenção. voi lo conoscete perché dimora con voi, guardate, O outro Consolador, o Altro- Espírito da verdade, aqui fala, habita convosco. qua dice l'altro Consolatore abita con voi. Então, esse outro Consolador e Espírito da verdade, na verdade, é o próprio Jesus. Questo Consolatore e Spirito di verità è il Signore Porque Gesù. Jesus, naquele tempo, habitava com eles. Perché Gesù in quel tempo abitava con loro. Mas o melhor ainda, e estará em vós. Ma meglio ancora, e sarà in voi. Quando Jesus morrer e ressuscitar, Quando Gesù morirebbe e ressusciterebbe, em 1 Coríntios 15, 45b, o último Adão se tornou um espírito que dá vida. 1 Corinzi 15, 45, l'ultimo Adamo divenne lo spirito che dà vita. João 7,39, ele foi primeiramente glorificado pelo Pai. Giovanni 7,39, lui fu glorificato per il Padre. Na sua ressurreição, Deus recebeu um homem para dentro de Nella si. sua resurrezione Dio ha ricevuto un uomo per dentro di sé. E depois de recebê-lo
para dentro de si o glorificar, ele concedeu o E Espírito. dopo che Dio ha ricevuto e ha glorificato, ha dato lo Spirito. Todas essas experiências que Jesus passou hoje estão adicionados no Espírito Santo, Tutte le esperienze di Gesù fu aggiunta nello Spirito que Santo. já existia desde a eternidade Já passada. c'era dall'eternità passata. Na eternidade passada ainda não tinha experiência da encarnação, nem da humanidade, mas agora, Nell'eternità non c'era l'esperienza em dell'incarnazione o Espírito, ele tem tudo para nós. e adesso in lo Spirito lui ha tutto per noi. Vocês estão entendendo? Riuscite a capire? Ó Senhor Jesus. Oh Signor Gesù. Versículo 20: Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versetto Ó 20, Senhor in quel Jesus. giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me, e io in voi. Eu estou no Pai, Io sono nel Padre, vós em mim, voi in me, e eu em vós. e io in voi. Ó Senhor Jesus. Versículo 23. 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Gesù lhe rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui, e dimoreremo presso di lui. Irmãos, esse processo de ser inserido em Deus acontece assim pouco a pouco. Fratelli, questo processo di essere inseriti in Dio succede pian piano. Nós, enquanto vivemos aqui, amamos ao Senhor, Mentre viviamo qua, amiamo il Signore, guardamos a sua palavra, custodiamo la sua parola, praticamos a palavra, pratichiamo la sua parola, e o Pai então nos amará. e il Padre ci amerà. E o Pai e o Filho virão para nós e farão morada E em il nós. Padre e il Figlio verranno da noi e faranno dimora. Irmãos, isso é a realidade do tabernáculo. Fratelli, questa è la realtà del tabernacolo. Deus está nos abraçando para Ele mesmo. Dio ti sta Ele- abbracciando per se Ele não stesso. vê o dia que Ele consegue nos colocar para dentro dele. Lui non vede l'ora di metterci noi per dentro di se stesso. Capítulo 17. Capítulo 17. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu já li os versículos 4 e 5, que são preciosos, são versículos chaves. Ho già letto il Capítulo versetto 17. 4, 5, che sono versetti preziosi. Eu não tenho tempo, vou ler com vocês o versículo 11. Non ho così tanto tempo, leggo con voi il Já versetto 11. não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conserva-li nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Deus deseja, irmão, que a sua igreja seja um, nós sejamos um. Fratelli, Dio desidera che la sua Chiesa sia uno. A nossa unidade não é meramente uma unidade física ou uma unidade humana. La nostra unità non è fisica, non è una unità umana. É uma unidade como o Pai e o Filho são um. È una unità come il Padre e il Figlio sono uno. Para que eles sejam um, assim como nós. Come loro sono uno, affinché sia uno come noi. Você sabe que em Deus não tem outra coisa senão unidade? Sapete che in Dio c'è soltanto unità? Tudo que é divisão, tudo que é inimizade, tudo que é conflito, irmãos, não é de Deus. Inimicizia, conflitti, tutto questo non è da Dio. Em Deus tudo é um. In Dio tutto è uno. E Deus é a única fonte desse universo. E Dio è l'unica fonte di questo universo. Com a queda de Satanás, com a queda do homem, introduziu divisões, conflitos,
separações entre os homens. Con la caduta di Satana dell'uomo fu introdotta divisione e conflitti tra gli uomini. O homem é tão fácil de se dividir. L'uomo è facile da dividerci, Pela raça divide, per la razza divide, não é? Pela afinidade divide. per l'affinità divide. Nós somos tão facilmente, né, tão facilmente nos dividimos. È così facile che si divide. Mas, irmãos, Deus quer restaurar essa unidade. Fratelli, Dio vuole restaurare questa unità. Até na vida da igreja a unidade é tão difícil. Anche nella vita della Chiesa la unità è difficile. Não me refiro à unidade humana. Non mi riferisco alla unità umana. No Brasil a gente fala tudo termina com pizza. In Brasile diciamo Tudo tutto termina em pizza. finisce con pizza. Tem problema um com o outro, não, vamos comer uma pizza junto, resolvemos, pronto. C'è un problema uno con l'altro, andiamo a mangiare una pizza e risolviamo. Aqui na Itália é bom, né, para comer pizza. In Né? Italia è buono mangiare la pizza. Mas, irmãos, não é essa unidade. Fratelli, non è questa unità. Versículo 17. Versetto 17. Santifica-os na verdade. Santificali nella A verità. tua palavra é a verdade. La tua parola è verità. Essa verdade é a realidade. Questa verità è la realtà. Não temos a realidade do amor, Non abbiamo la realtà dell'amore. não temos a realidade da unidade, Non abbiamo la realtà della unità. não temos ainda a realidade da santidade, Ancora non abbiamo la realtà della santità. mas estamos em processo. Ma siamo in processo. Nós temos o espírito da realidade. Noi abbiamo lo spirito E della a realtà. tua palavra é a E la realidade. tua parola è la A realtà. palavra de Deus vai tornando real todos esses itens essenciais para sermos inseridos em Deus. La parola di Dio fa diventare realtà tutti questi elementi per noi essere introdotti in Dio. Versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, 19. Per loro io santifico me stesso, para que eles também sejam santificados na verdade. affinché anche essi siano santificati nella verità. Jesus teve que se santificar para poder ser inserido em Deus, para abrir a porta para nós. Gesù ha dovuto santificarci in Dio per aprire la porta per noi. Presta atenção no versículo 21 agora. Guardate il versetto 21. A fim de que todos sejam um, Che siano tutti uno, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. e come tu, ó Padre, sei in me e io sono in te. Vocês perceberam que não é unidade qualquer, Avete visto? Non è qualsiasi unità, é a unidade em Deus. è una unità in Dio. Unidade intrínseca da própria característica de Deus. È una unità della caratteristica del proprio Dio. Eu vou começar de novo. A fim de que todos sejam um, Che siano tutti uno, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. e come tu, ó Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, Para que o mundo creia que tu me enviaste. affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como Io. nós o somos. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Jesus já está nos transmitindo a glória, Gesù già ci sta trasmettendo la gloria, que é o próprio Deus. che è il proprio Dio. E essa glória, irmão, nos faz um. E questa gloria, fratelli, ci fa uno. Versículo 23. 23. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia glória che tu mi hai data. Irmãos, entendem, a vontade de Jesus Fratelli, guardate, la volontà di Gesù é para onde ele estava, é que dove lui era, também estejam com ele nós, stiano con lui noi, para que nós vejamos a glória que o Pai conferiu ao Filho. che noi vediamo la gloria che il Padre ha dato al Figlio. Porque o Pai amou o Filho desde a fundação do mundo. Perché il Padre ha amato il Figlio dalla fondazione del mondo. Só que a diferença é que agora recebeu a humanidade de Jesus para dentro de si, La differenza è che adesso c'è la umanità di Gesù com a dentro oportunidade, di sé, com a possibilidade de nos levar também para dentro do con la Pai. possibilità di portare anche noi per dentro del Padre. Oh, eu não sei como explicar mais. Oh, non riesco più a spiegare. Oh, profundidade da riqueza. Oh, che Não tem profondità como della... explicar, irmãos. Non è difficile da Deus spiegare. quer nos receber para dentro dele. Dio vuole riceverci per dentro di sé. Até a volta dele, irmãos, ele vai nos dar a palavra profética, vai dar a palavra da verdade. Fino al suo ritorno lui ci darà la parola profetica, la parola della verità, Que vai nos dar a realidade dessas coisas todas. che ci darà la realtà di tutte queste cose. Lembre-se que nós falamos em algum momento que na aparência do reino, Ricordatevi che abbiamo detto in un certo punto che l'apparizione del que regno, compõe todos os cristãos da cristandade, che ci sarà tutti i cristiani della cristianità, mas a realidade do reino ma la realtà del regno, diante do padrão de Mateus 5 e 6, são poucos conseguem viver a realidade do reino. come Matteo, sono pochi che riescono a vivere la realtà del regno. E essa realidade do reino, quem vai nos dar é esse espírito da realidade. Chi ci darà questa realtà del regno è lo spirito della realtà. Portanto, irmãos, não vamos ser superficiais. Fratelli, non siamo superficiali. O amor com que nós temos praticado até o dia de hoje ainda não é suficiente. Fratelli, l'amore che abbiamo praticato fino adesso ancora non è sufficiente. Precisamos praticar a realidade do amor como Deus é amor. Dobbiamo praticare la realtà come Dio è amore. Amar uns aos outros. Amare gli uni gli altri. Se houver qualquer buraco aqui de ódio, de conflito, desconforto, irmãos, vamos trabalhar Fratelli, se c'è qualsiasi problema di conflitto, odio, Pra andiamo a sistemare. para que entre nós, irmãos, tenha só a realidade do amor. In modo che tra di noi abbia soltanto la realtà dell'amore. A realidade da unidade. La realtà della unità. A nossa unidade não é política. La nostra unità non è politica. A nossa unidade não é formada por segmentos sociais. Non è per seguimenti sociali. Nossa unidade é a unidade do Pai com o Filho. La nostra unità è del padre con figlio. Só o Espírito vai conseguir fazer isso. Solo lo Spirito riuscirà a fare questo. Quando, irmãos, o Espírito conseguir trabalhar em nós essa realidade, o Senhor voltará. Fratelli, quando il Signore, Por isso, nós estamos na reta final. quando lo Spirito riuscirà a lavorare queste realtà in noi, il Signore potrà tornare. Esse é Siamo o alla fine. significado do tabernáculo. Questo è il significato del tabernacolo. Vou terminar com Apocalipse 21. Finisco con Apocalisse 21. Apocalipse 21. Apocalisse 21. Versículo 1: Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 1. Poi vide un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Irmão, vou explicar para vocês que a terra, Fratelli, spiego a voi che la terra, essa terra passará, questa terra scomparirà. e o Senhor nos dará outra terra. E il Signore ci darà A un'altra nuova terra, nuova terra. A terra ainda será necessária La terra sarà ancora para necessaria viver ainda os povos, as nações. per vivere ancora i popoli, le nazioni. No milênio ainda haverá nações, Ancora nel millennio ci sarà le e na nova nazioni, terra também haverão homens, nações. e nella nuova terra ci sarà uomini e nazioni, Mas não será para nós. ma non sarà per noi.
nós não viveremos mais na terra. nós não vivremo più nella terra. Nós não teremos mais esse corpo físico. Non avremo più questo corpo fisico. Nós teremos um corpo de ressurreição. Avremo un corpo di resurrezione. Vocês vão estranhar a leveza. Oh, Hoje É. esse corpo é pesado. noterebbe come è leggero. Né, amigo? Oggi questo corpo Pesado. è pesante. Tudo é pesado. Tutto è pesante. Às vezes tem dor de cabeça, não tem? A volte c'è male di testa, Indisposição. manca forza. Porque você está tudo limitado nesse corpo. Tu sei così limitato in Mas, questo irmãos, corpo. quando o Senhor nos trocar esse corpo para um corpo da Ma glória, quando il Signore cambia questo corpo e ti dà un corpo di gloria, não teremos mais matéria, massa. non avremo più massa. Não é pasta, massa, né? Non è pasta, è massa. Nós, irmãos, será uma leveza só. Fratelli, Uma leveza. sarà tutto leggero. E até mesmo a nossa mente, Anche que la está- nostra mente, da alma, está limitada ao cérebro. che l'anima è limitata con il cervello, Quando saímos desse cérebro, irmãos, o nosso entendimento se abrirá. Bum. quando usciamo da questo cervello, la nostra mente si aprirà. E nós vamos perceber que todos nós fazemos parte de um todo. E vedremo che tutti noi facciamo parte di un tutto. Não haverá mais separação, divisão de qualquer espécie. Non ci sarà nessun tipo di divisione. Por isso hoje Deus quer trabalhar nós em um só corpo em Cristo. Per questo che Dio vuole lavorarci oggi noi in un solo corpo, É in bom Cristo. já se acostumando com a unidade. É meglio adattarsi all'unità. Naquele dia, irmãos, essa afeição que nós temos, por exemplo, enquanto vivemos como homem, marido, mulher, família, não é isso? Mentre viviamo come uomini, l'affezione che abbiamo tra marito e moglie, Essas afeições são necessárias para viver hoje na terra. sono necessarie queste cose per vivere oggi nella terra. Mas naquele dia, Ma in quel giorno não haverá mais necessidade, irmão, de família, de marido e mulher. non avrà più necessità di marito, moglie. A nossa unidade vai ser mais. La nostra Intrínseca unità ainda. sarà ancora più intrinseca. Nós todos vamos sentir todos parte de um só, uma Tutti coisa noi só. sentiamo parte di solo una cosa. E a alegria que nós vamos sentir, irmãos, você nunca E sentiu la na gioia vida. che andremo ad avere tu non hai mai avuta. Nós vamos ser abraçados pelo amor de Deus. Saremo abbracciati per l'amore di Dio. É como se você pulasse para dentro de uma piscina e a água é o amor de Deus. È come tu salti in una piscina e l'acqua è l'amore di Dio. Você nunca sentiu esse amor tão grande, Tu amor de Deus non hai mai abraçando provato você. questo amore così grande ci abbracciando. Irmãos, esse será, irmão, nosso futuro. Questo sarà il nostro futuro, fratelli. Por isso, irmãos, é bom a gente se aperfeiçoar na unidade hoje aqui. Fratelli, è meglio che ci aperfeiçoiamo oggi. Aperfeiçoar o amor hoje aqui. Perfezioniamo oggi l'amore. Porque tudo que vai acontecer ali no futuro, irmão, tem que ter a realidade hoje para nós aqui. Tutto quello che accadrà in futuro deve avere già una realtà. Quem vive a realidade do reino dos céus, Chi vive la realtà del regno dei cieli que são poucos, sono pochi que estão dispostos a pagar o preço, che sono disposti a pagare un prezzo. escolheram a porta estreita para entrar, Hanno scelto la porta stretta per entrare. dispostos a andar pelo caminho apertado, Sono disposti a camminare nel cammino stretto, caminho da cruz, cammino della croce, muitas vezes de tribulações, sofrimentos, molte volte tribolazione, para sofferenze, produzir a edificação do corpo de per Cristo, produrre la edificazione del corpo di Cristo, para Deus fazer a sua obra. per Dio fare la sua opera. Esses viverão a realidade do reino dos céus. Loro vivranno la realtà del regno dei cieli. Eles são chamados de escolhidos de Deus. Loro sono chiamati eletti di Dio. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Molti sono chiamati, ma pochi scelti. Irmãos, esses receberão galardão. Loro riceveranno il premio. Já reinar com Cristo durante 1000 anos. Regnare con Cristo per 1000 anni. Vão reinar na manifestação do reino dos céus. Regneranno nella manifestazione del regno dei cieli. A maioria dos cristãos que não pagaram o preço, La maggior parte dei cristiani che non hanno pagato il prezzo, não se desespere. non spaventatevi. Ainda serão amadurecidos nas trevas exteriores, Sarete ancora
perfezionati nelle tenebre. Eles só vão se arrepender por 1000 anos. Soltanto 1000 anni per ravvederci. Se eu soubesse que essa glória já, eu teria pago todo o preço, mas já será tarde. Se io sapessi tutta questa gloria, pago tutto il prezzo, ma ormai è tardi. Vale a pena pagar o preço. Vale la pena pagare il prezzo. E quando chegar no final, os vencedores, Quando arriviamo alla fine, i vincitori, e a maioria dos santos, que e la também maggior no parte final dei santi amadureceram, che sono diventati maturi, vão se juntar, vão descer do céu como a nova Jerusalém. saranno uniti e scenderanno dal cielo come la nuova Gerusalemme. Todos comporão a esposa do Cordeiro. Tutti faranno parte della sposa dell'agnello. Porque o casamento já foi, a festa do casamento, as bodas foram 1000 anos. Perché la festa è già stata 1000 anni. E eles, é nessa situação que eu vou ler. E loro, è adesso che leggo, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. e vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Agora essa noiva se comporá de todo o povo de Deus. Questa sposa adesso si adorna di tutto il popolo di Dio. É o resultado do trabalhar do tabernáculo de Deus. È il risultato del tabernacolo, del lavorare del tabernacolo Versículo di Dio. 3. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: Udì una grande voce dal trono che diceva: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Aleluia! Alleluia! Aquele tabernáculo que Deus mandou fazer no deserto, Quel tabernáculo ordenou a Moisés fazer, Che Dio ha ordinato di fare nel deserto a se Mosè, tornou realidade quando Jesus veio em carne. divenne realtà quando Gesù è venuto in carne. Em Apocalipse 21 concretizou, cumpriu essa In obra. Apocalisse 21 si è concretizzato questa opera. Deus conseguiu trazer esses homens redimidos, salvos, para dentro dele. Dio è riuscito a portare questi uomini rimessi per dentro di sé stesso. Acreditem se quiser, nós seremos parte de Deus. Credetevi, noi saremo parte di Dio. João 15 já nos mostra uma ilustração da videira verdadeira. Giovanni 15 già ci fa vedere la vera vite. Eu sou a videira verdadeira e E vós os ramos. Io sono la vera vite e voi tralci. E meu pai é o agricultor. E il mio padre è la Essa já é a ilustração vignaiolo. do final. Questo Nós è una seremos illustrazione. ramos dessa Noi videira, saremo parte rami dessa di videira. questa vide. Eu vou ler, continua lendo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Deus habitará com eles. Esse habitar é tabernacular de novo. Fratelli, Deus abitare, tabernaculará com eles. egli abiterà con loro. Esse tabernáculo que começou com Moisés, agora, irmãos, é definitivo. Questo tabernacolo è iniziato con Mosè, ma adesso è definitivo. Para todo sempre. Per tutto e sempre. Eles serão povos de Deus. Saranno popoli di Dio E Deus mesmo estará com eles. e loro stesso sarà con Dio. E será seu Deus. Essa parte não foi traduzida na nossa versão, E sarà il loro Dio. Questa parte non fu tradotta em português. in portoghese. Irmãos, eu gostei de uma versão da Bíblia de Jerusalém. Fratelli, mi è piaciuto una versione della Bibbia di Gerusalemme. Eu vou mostrar para vocês como está o versículo. Vi faccio vedere com'è il versetto. Eis a tenda de Deus com os homens. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Ele habitará com eles. Lui abiterà con loro. E eles serão o seu povo. E loro saranno il suo popolo. Presta atenção aqui, ó. E ele, E lui, quem é ele? Ele chi? Quem é esse ele? Chi è questo lui? É o Deus com eles. È Dio con loro.
será o seu Deus. sarà il suo Dio. Vocês estão entendendo? Não? Riuscite a capire? Ele Ele não será mais só Deus. non sarà più solo Dio. Deus daqui para frente, desse momento em diante, irmãos, será o Dio. Deus com eles. Dio da allora in poi sarà Dio con loro. O homem estará para sempre inserido em Deus. L'uomo sarà per sempre introdotto in Dio. Hoje há um homem na glória. Oggi c'è un uomo nella gloria, Mas esse homem, como autor da salvação, nos levará para essa glória. questo uomo come autore della salvezza ci porterà alla gloria. Como precursor, ele entrou primeiro na glória para nos levar para a glória. Lui è stato il primo a portarci nella gloria. Se me permite falar mais um minutinho não. Hebreus 6. Hebreus 6. Ancora un minuto, per Ó favore. Senhor Jesus. Ebrei capitolo 6, Versículo 18. versetto 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, e a fim de lançar mão da esperança proposta. Affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che si era stata messa davanti. Essa palavra é tão difícil de entender, Questa parola è difficile da capire, mas com essa visão, irmãos, você entende. ma con questa visione riesci a capire. Deus para garantir Dio per garantire, que Ele realmente traçou no seu plano per quello che Lui ha levar o homem para tracciato, dentro de Deus. portare l'uomo per dentro di Dio. Ele então, como ele fez a promessa, fez a Abraão, Come Lui ha fatto una promessa a Abramo, ele não tinha, ele queria garantir para o homem que ele tem um plano maravilhoso para o homem, muito elevado para o homem, Lui voleva garantire che Lui ha un piano così elevato per l'uomo. para confirmar sua promessa, Deus fez o juramento. Per confermare la sua promessa, Dio ha fatto un patto. Não é assim que o homem fala, eu juro por Deus que eu vou fazer isso, né? Non è E- così che l'uomo e- fa, io giuro per Dio che Deus farò. não teve ninguém superior para jurar, jurou por ele mesmo. Lui non aveva nessuno superiore a se stesso e ha giurato Então, per il proprio mediante Dio. essas duas coisas imutáveis, que é a promessa e o juramento, E mediante queste due cose immutabili, la Irmãos, promessa e il giuramento, é impossível que Deus minta. è impossibile che Dio mentisce. Isso que tudo que eu disse até agora, irmãos, Deus não está mentindo para você. Fratelli, tutto questo che ho detto, Dio non sta mentendo. Ele vai fazer isso. Lui farà questo. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem já correu para o refúgio? Chi ha già corso verso il rifugio? Por meio da fé. Per mezzo della fede. Você já foi para o refúgio. Tu no sei Spirito. già andato nel rifugio, nello A fim de spirito, lançar mão da esperança proposta. nell'afferrare saldamente la speranza. Irmãos, che essa é a nossa esperança. Fratelli, è questa la nostra speranza. Se eu não tiver essa esperança, irmãos, eu não teria tanto ânimo para viver. Io, se non avessi questa speranza, non avrebbe tanto animo per vivere. Mas eu tenho essa esperança, Ma io ho questa speranza, a qual temos por âncora da alma. che abbiamo come l'ancora dell'anima. Tudo isso Deus está revelando para nós, irmãos, para você hoje lançar a âncora da sua alma nessa esperança. Fratelli, tutto questo Dio ci sta rivelando in modo che tu possa lanciare questa ancora dell'anima nella tua speranza. Quando por algum motivo você se desanimar, lembra-se que você lançou a sua âncora da alma nessa esperança. Se tu sei scoraggiato, ricordati che tu hai lanciato l'ancora dell'anima in questa speranza. Segura e firme que penetra além do véu. Sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Sabe onde é que esse além do véu? Aqui? Sai cos'è questo oltre la cortina? Aqui não é no nosso espírito. Non è il nostro spirito.
Aqui é o Santo dos Santos no céu. Qui è il Santo dei Santi in cielo. Porque quem entrou lá primeiro por nós? Perché chi è entrato là per primo per noi? É o nosso precursor. È il nostro precursore. Ora, se um homem, Jesus, entrou lá, Se un uomo, Gesù, è entrato lì, podemos lançar âncora lá, tchum, noi possiamo lanciare l'ancora lì, firme, segura. fermi, saldi, sicuro. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dove Gesù è entrato per noi, quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melquisedeque. Você não tem mais desculpa para desanimar, viver sem motivação essa vida. Tu non hai più scuse per vivere senza motivi. Terminar com Apocalipse 22, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Apocalisse 22, versetto 12. Ou melhor, eu vou ler versículo 11 para vocês. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Agora vamos ler 12 juntos. Peraí, deixa ele traduzir. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Amém. Vamos ler 12 juntos? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Italiano. Italiano, insieme. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Eu sou o Alfa e o Ômega. Io sono l'alfa e l'omega. Ele vai terminar essa obra. Lui finirà questa opera. O primeiro e o último. Lui è il primo e l'ultimo. O princípio e o fim. Il principio e la fine. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Entre na cidade pelas portas. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fuori gli cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. O Espírito e a noiva dizem, vem. Lo Spirito e la sposa dicono, vieni. Aquele que ouve, diga, vem. E chi ode dica, vieni. Aquele que tem sede, venha. Chi ha sete, venga. E quem quiser, receba de graça Que a vole. água da vida. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Senhor, abençoe as igrejas da Europa. Signore, benedice le chiese in Europa. Essa palavra, irmãos, vai nos santificar. Fratelli, queste parole ci santificheranno. Essa palavra pode trazer a realidade. Queste parole ci può portare la realtà. Essa palavra concluirá, irmãos, o que Deus tem que fazer aqui na terra. Queste parole concluderanno quello che Dio ha a che fare in questa terra. Que todos nós perseveremos e sejamos esses vencedores. Che tutti noi perseveriamo e siamo questi vincitori. Não desanimem. Non scoraggiatevi. Perseverem. Persevera. Vamos chegar lá. Arriveremo. O Senhor dará galardão para Il nós. Signore ci darà ricompensa. Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore.